Minha mãe esperou até que todos estivessem com seus presentes nas mãos para mencionar o nome da minha filha. E foi exatamente isso que tornou aquela situação tão dolorosa. Não era apenas o fato de Leslie não ter ganhado nada, enquanto todos os outros netos estavam cercados por caixas coloridas. O que realmente me incomodou foi a forma como minha mãe transformou aquilo em uma espécie de anúncio diante de toda a família. Ela estava ao lado da árvore segurando seu velho caderno de capa vermelha, o mesmo que usava todos os anos para controlar quem havia recebido cada presente. Com um sorriso satisfeito, parecia estar apresentando uma cerimônia. Vamos conferir a lista para garantir que ninguém tenha sido esquecido. Meu irmão mais novo, Ed, riu do sofá. Mãe, você está conferindo essa lista desde o dia de Ação de Graças. Ela respondeu, toda orgulhosa, e é justamente por isso que o Natal funciona tão bem. Minha filha, Leslie, estava sentada comigo no tapete. Aos 11 anos, ela já entendia quando alguém estava sendo injusto, mas ainda era jovem o suficiente para acreditar que os adultos sempre tinham uma boa explicação para suas atitudes. O chão da sala dos meus pais estava coberto de papéis de presente. Minha sobrinha Madison segurava contra o peito um tablet novinho. Não era um modelo simples para crianças. Era um aparelho de aproximadamente $1.400. Eu sabia o preço porque Madison havia passado vários minutos contando para todos. É o modelo com mais armazenamento, explicou, orgulhosa. A vovó disse que comprar o mais barato seria jogar dinheiro fora. Minha mãe abriu um sorriso. Hoje em dia, as escolas dependem muito da tecnologia. Madison tinha 13 anos e aquele tablet era apenas o começo. Ela também havia ganhado fone sem fio, tênis de marca, um kit de cosméticos e um cartão presente de $200. Anthony, meu sobrinho, recebeu um videogame novo. Ed ganhou um relógio. Rebecca, sua esposa, recebeu uma bolsa. Meu pai ganhou equipamentos para golfe. Quando minha mãe abriu o colar de ouro que Ed havia comprado para ela, reagiu como se o filho tivesse passado pessoalmente meses procurando ouro para fabricar a joia. Então ela baixou os olhos para o caderno. Madison, certo. Anthony, certo. Ed. Rebecca, o dedo continuou descendo pela página até parar. Ela olhou para Leslie. Houve uma pequena pausa. Talvez 2 segundos. Mas eu senti minha filha ficar rígida ao meu lado. Minha mãe pigarreou. Ninguém disse nada. Leslie olhou para a árvore. Não havia mais presentes embrulhados. Minha mãe simplesmente deu de ombros. Bom, nosso orçamento acabou quando chegamos nela. Ela soltou uma risada curta e sem graça, como se esperasse que todos achassem aquilo engraçado. Ed riu também. Natal é caro. Rebecca deu um tapinha no braço dele. Ah, para com isso. Mas ela também estava sorrindo. Leslie se virou para mim. Ela não chorou. E, de alguma forma, isso tornou tudo ainda mais difícil. Ela apenas sussurrou, está tudo bem, mãe. Olhei diretamente para minha mãe. O que você disse? O sorriso dela desapareceu. Glória, não começa. Eu só perguntei o que você disse. Ela soltou um suspiro impaciente. Eu disse que nosso orçamento acabou. Seu pai e eu compramos presentes para todos que conseguimos. As coisas ficaram mais caras este ano. Enquanto ela falava, Madison continuava retirando cuidadosamente a película protetora do tablet novo. Olhei para o aparelho, depois para minha filha e novamente para minha mãe. Então o dinheiro acabou exatamente quando chegou a vez da minha filha? Minha mãe revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Glória. Não faça uma tempestade por causa de um presente. Meu pai se recostou na poltrona. Não estrague o Natal por causa disso. Leslie tocou meu braço. Mãe, sério. Não tem problema. Mas tinha problema, sim. E naquele instante percebi que aquilo não havia acontecido por acaso. Sentada no chão da casa dos meus pais, cercada por presentes que valiam milhares de dólares, finalmente enxerguei algo que passei anos tentando ignorar. Minha filha estava começando a ocupar o mesmo lugar que eu sempre tive naquela família, a última da lista, lembrada quando precisavam de alguma coisa e ignorada quando não precisavam. Eu me levantei.
Pegue seu casaco, querida. Todos olharam para mim. Minha mãe mudou de expressão. Glória. Peguei o casaco de Leslie que estava pendurado na cadeira da sala de jantar. Nós vamos embora. Você está exagerando, Ed disse. Fingi que nem ouvi. Leslie se levantou devagar. Minha mãe contornou a árvore e veio até nós. Você realmente vai sair daqui porque Leslie não ganhou um brinquedo? Não. Ajudei minha filha a vestir o casaco. Estou saindo porque você humilhou minha filha na frente de todo mundo e esperava que eu permanecesse sentada fingindo que aquilo era perfeitamente normal. Meu pai bateu a mão no braço da poltrona. Chega! Aquela voz costumava me fazer obedecer imediatamente. Mesmo aos 41 anos, uma parte de mim ainda reagia ao tom autoritário dele. Meus ombros ficaram tensos. Durante um segundo, quase me sentei novamente. Então Leslie segurou minha mão. E eu permaneci de pé. Meu pai apontou para mim. Você não vai transformar o Natal em mais uma das suas crises dramáticas. Fiquei encarando-o. Minhas crises dramáticas? Sim, minha mãe respondeu, cruzando os braços. Você sempre foi sensível demais. Atrás dela, a tela do novo tablet de Madison acendeu novamente. $1.400. Minha filha não havia recebido nada. Nem sequer um cartão. Peguei minha bolsa. Feliz Natal. Minha mãe nos acompanhou até a porta. Se você sair por essa porta desse jeito, não espere que eu vá atrás de você. Segurei a mão de Leslie, abri a porta e saí. Pela primeira vez, eu não estava preocupada em convencer minha família de que meus sentimentos eram válidos. Eu só queria que minha filha soubesse de uma coisa: ela nunca mais precisaria aceitar ser tratada como se valesse menos do que os outros. Abri a porta e o ar gelado entrou de repente na casa. Não disse nada. Apenas segurei a mão de Leslie e caminhei com ela até o carro, sem olhar para trás. Quando já estávamos no meio da entrada da garagem, percebi que ela começou a chorar em silêncio. Ela virou o rosto em direção à janela do passageiro, tentando esconder as lágrimas. Entrei no carro, sentei no banco do motorista e fechei a porta. Durante alguns segundos, ficamos em silêncio. Então Leslie passou a mão pelo rosto e perguntou baixinho: a vovó não gosta muito de mim, não é? Aquela frase me atingiu de um jeito que eu não esperava. Eu já tinha ouvido versões dela durante praticamente toda a minha infância. Por que a mãe não vai aos meus jogos? Por que o Ed sempre ganha uma festa de aniversário maior? Por que esqueceram da minha apresentação? Por que eu tenho que ajudar quando ele nunca precisa? Só que agora não era mais comigo. Era com a minha filha. Estendi a mão por cima do console e segurei a dela. Isso não aconteceu por sua causa. Leslie olhou para o próprio colo. Eu sei. Não. Olhe para mim. Ela levantou os olhos. Você não fez absolutamente nada de errado. O queixo dela começou a tremer. Eu queria dizer que os avós dela a amavam, mas as palavras simplesmente não saíam. Como eu poderia ensinar uma criança a aceitar como amor algo que, repetidamente, fazia com que ela se sentisse inferior? Então escolhi ser honesta. Às vezes, os adultos fazem escolhas muito feias. E quando isso acontece, nós não somos obrigados a ficar parados enquanto eles machucam a gente. Ela assentiu. Fomos para casa. Preparei chocolate quente, pedimos comida chinesa e Leslie colocou o pijama. Depois nos enrolamos em cobertores e assistimos a alguns daqueles filmes de Natal tão ruins que acabam ficando engraçados. Por volta das 9:30 da noite, ela já estava rindo novamente. Às 22h03, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Por um instante, pensei que talvez ele tivesse refletido sobre o que aconteceu e estivesse prestes a pedir desculpas. Abri a mensagem. Você esqueceu de mandar o dinheiro da hipoteca de janeiro. Fiquei olhando para a tela. Então comecei a rir. Não porque aquilo tivesse alguma graça. Foi aquele tipo de risada que aparece quando a verdade fica tão evidente que você simplesmente não consegue mais fingir que não percebeu. Durante 6 anos, eu vinha enviando $1.850 todos os meses para ajudar meus pais a pagar a hipoteca. Eram $22.200 por ano.
Eu nunca havia deixado uma parcela passar. Nem quando Leslie precisou colocar aparelho nos dentes. Nem quando o câmbio do meu carro quebrou. Nem durante os 3 meses em que minha empresa reduziu minhas horas extras. Nem quando passei quase um ano reconstruindo minhas economias depois do divórcio. Todo dia 25, sem falta, eu enviava os $1.850. E naquele mesmo dia de Natal, depois de minha mãe humilhar minha filha alegando que o dinheiro havia acabado, a única preocupação do meu pai era saber se eu tinha lembrado de pagar a parte dele da hipoteca. Digitei apenas 4 palavras. Devem ter ficado sem orçamento. Depois abri o aplicativo do meu banco. Meu dedo ficou suspenso sobre a transferência automática. Eu havia configurado aquele pagamento anos antes. Naquela época, parecia algo temporário. Uma ajuda que uma filha oferecia aos pais enquanto eles atravessavam uma fase difícil. Mas o que deveria ser temporário havia se tornado permanente sem que eu sequer percebesse. Toquei em cancelar. O aplicativo exibiu um aviso perguntando se eu realmente queria interromper o pagamento recorrente. Confirmei. Outra mensagem apareceu: pagamento recorrente cancelado. Fiquei olhando para aquelas palavras. Pela primeira vez em 6 anos, os $1.850 que seriam enviados em janeiro continuariam na minha conta. Achei que sentiria culpa. Em vez disso, senti como se finalmente conseguisse respirar profundamente depois de passar anos prendendo o ar. Na manhã seguinte, quando acordei, havia 92 chamadas perdidas no meu celular. E foi aí que o verdadeiro problema começou. Eu trabalhava como gerente de produção em uma fábrica de cosméticos em Lakewood. Se você nunca trabalhou em uma indústria de manufatura, precisa entender uma coisa: o caos faz parte da rotina. Máquinas travam. Ingredientes chegam atrasados. Etiquetas saem com erros. Alguém pode ligar dizendo que está doente 20 minutos antes de uma grande produção começar. Um lote inteiro pode ser perdido porque um sensor de temperatura está marcando apenas alguns graus de diferença. E quando 200 pessoas esperam que você tome uma decisão, você aprende rapidamente a manter a cabeça fria enquanto todo mundo ao redor está entrando em pânico. No trabalho, ninguém me consideraria uma pessoa insegura. Eu administrava cronogramas envolvendo milhões de unidades por ano. Coordenava supervisores responsáveis por linhas inteiras de produção. Já interrompi remessas porque a embalagem estava errada. Já disse a executivos que nenhum produto sairia da fábrica até receber a aprovação do controle de qualidade. Também já mandei desligar equipamentos quando a manutenção dizia que eles provavelmente conseguiriam continuar funcionando até o fim do turno. No ambiente profissional, eu sabia estabelecer limites. Mas quando o assunto era minha família, eu voltava a me sentir como uma adolescente de 12 anos. Esse era o meu ponto fraco. E meus pais haviam descoberto isso muito antes de eu mesma perceber. Desde criança, Ed era tratado como o filho perfeito. Não digo isso por ciúme. Era simplesmente assim que nossa família funcionava. Ele era 3 anos mais novo, simpático, engraçado, atlético e tinha uma habilidade impressionante de nunca permanecer responsável por um problema por mais de 10 minutos. Se Ed tirasse uma nota ruim, a culpa era do professor, que supostamente não sabia motivá-lo. Se fosse demitido de um emprego de verão, o gerente tinha sido injusto. De alguma maneira, qualquer problema sempre encontrava um culpado diferente de Ed. E eu, por muito tempo, aprendi que era mais fácil aceitar a culpa e resolver tudo do que questionar aquele sistema. Se o Ed destruía o carro do meu pai aos 17 anos, meus pais se preocupavam em saber como ele estava emocionalmente depois do acidente. Quando consegui uma bolsa para a faculdade, minha mãe apenas disse: ótimo. De qualquer forma, não teríamos dinheiro para pagar sua mensalidade. 3 anos depois, quando Ed entrou na faculdade, meus pais refinanciaram parte da casa para ajudá-lo. É diferente, minha mãe explicou. Ele precisa de apoio para começar a vida. Eu sempre fui considerada a filha que dava conta de tudo. E ser a criança responsável da família vem com uma punição silenciosa: todo mundo passa a acreditar que você precisa de menos. Menos atenção, menos incentivo, menos compreensão, porque você consegue se virar sozinha. Com o tempo, você consegue e se transforma em você deve resolver. Aos 35 anos, eu praticamente resolvia tudo. Os problemas financeiros dos meus pais começaram depois que meu pai se aposentou.
Ele havia trabalhado durante anos com vendas no setor industrial e ganhava um salário razoável. O problema era que meus pais viviam como se a aposentadoria fosse financiar todos os desejos deles automaticamente. Trocavam de carro a cada poucos anos, reformaram a cozinha 2 vezes, viajavam com frequência, pagaram o casamento de Ed e ainda ajudaram na entrada da primeira casa dele. Então meu pai se aposentou e descobriu uma coisa que deveria ter sido óbvia: as despesas não se aposentariam junto com ele. Certa noite, minha mãe me ligou chorando. A gente pode perder a casa. Fui imediatamente até lá. Na mesa da cozinha, meu pai colocou todas as contas na minha frente. Eles ainda não estavam prestes a perder a casa, pelo menos não naquele momento. Mas estavam atrasados, acumulando dívidas no cartão de crédito e terminando todos os meses no vermelho. Fiz a pergunta mais óbvia. O que vocês podem cortar? Minha mãe me encarou, ofendida. Cortar? Sim. Gastos. Meu pai franziu a testa. Nós não vivemos no luxo. Olhei discretamente em direção à garagem, onde estavam estacionados 2 SUVs relativamente novos, mas preferi ficar calada. Em vez de discutir, ofereci uma solução temporária. Eu posso ajudar com uma parte da hipoteca durante 6 meses. Minha mãe segurou minhas mãos imediatamente. Oh, Glória! Meu pai assentiu com uma expressão solene. Você está salvando a nossa casa. Naquele momento, eu não sabia que aquela frase se transformaria em uma corrente presa ao meu pescoço. 6 meses passaram. Depois 9. Depois 1 ano. Sempre que eu mencionava que precisava interromper os pagamentos, surgia uma nova emergência. Imposto da propriedade. Conserto do carro. Tratamento odontológico. Seguro. Uma despesa inesperada atrás da outra. No 2º ano, meus pagamentos já eram tratados como algo garantido. Com o tempo, meu pai deixou de agradecer. Minha mãe parou até de mencionar o assunto. A ajuda se tornou invisível, como a eletricidade de uma casa. Ninguém percebe quando está funcionando. Só lembram que existe quando desaparece. Enquanto isso, Ed praticamente não contribuía com nada. Quando perguntei por quê, minha mãe sempre encontrava uma justificativa. Ele tem filhos. Eu também tenho. A hipoteca dele é muito alta. A minha também. A Rebeca só trabalha meio período. Essa foi uma escolha deles. Ele é mais novo que você. Ed já tinha 38 anos. No fundo, todas aquelas justificativas significavam a mesma coisa: Ed precisava do dinheiro dele. Eu, aparentemente, não precisava do meu. E a hipoteca nem era a única coisa. Houve uma conta odontológica de $3.200 do meu pai, um conserto emergencial no carro da minha mãe, uma geladeira nova, 2 vezes em que faltou dinheiro para pagar impostos da propriedade e até o sinal para alugar um lugar para um encontro familiar. Durante algum tempo, anotei tudo. Depois parei, porque o total estava começando a me fazer mal. Ao longo de 6 anos, calculo que tenho enviado aos meus pais algo em torno de $165.000. Talvez até mais. E esse valor nem incluía o dinheiro que eu gastava diretamente com eles: passagens, jantares, aniversários, presentes de Natal e outras despesas. Eu dizia a mim mesma que estava ajudando minha família. Afinal, era isso que uma boa filha fazia. O que eu não percebi era que todos ao meu redor tinham aprendido a mesma regra. Glória resolve. No Natal anterior àquele em que tudo finalmente explodiu, fui eu quem comprou uma máquina de lavar nova para minha mãe depois que a antiga quebrou. Durante o jantar, Ed brincou. Ainda bem que temos a Glória. Todos riram. Eu também. Hoje, aquela risada é uma das coisas que mais me incomodam. Porque, sem perceber, eu estava ensinando a eles que aquela piada era aceitável. Leslie percebeu antes de mim. Ela tinha 9 anos quando fez a pergunta pela primeira vez. Por que a vovó sempre liga quando precisa de dinheiro? Quase deixei minha xícara de café cair. Ela não faz isso. Leslie me encarou com aquela sinceridade brutal que só as crianças conseguem ter. Faz, sim. Tentei ignorar o comentário. Mas depois daquela conversa, comecei a prestar atenção.
E quanto mais observava, mais difícil ficava negar. Minha mãe quase nunca ligava simplesmente para saber como eu estava. Quando o telefone tocava, geralmente havia algum pedido escondido por trás da conversa. E, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez eu não tivesse passado 6 anos ajudando minha família. Talvez eu tivesse passado 6 anos ensinando minha família a depender de mim. Sempre existia algum pedido escondido no meio da conversa. O carro do seu pai precisa de pneus. Nós vamos receber a família no dia de ação de graças e os preços do supermercado estão absurdos. O Ed está passando por dificuldades depois daquele aumento no seguro. Essa última desculpa acabou revelando algo que eu não queria enxergar. A suposta dificuldade financeira dos meus pais nunca os impediu de continuar ajudando Ed. Eu enviava dinheiro para eles e, pouco depois, eles repassavam parte desse dinheiro para ele. Certa vez, ajudei a cobrir uma diferença no imposto da propriedade do meu pai. 3 semanas depois, minha mãe comentou casualmente que havia dado $2.000 para Ed viajar com a família. Fiquei olhando para ela. Vocês deram $2.000 para o Ed? Ele estava precisando descansar. Mas vocês disseram que não tinham dinheiro para pagar o imposto da casa. Minha mãe imediatamente ficou na defensiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como não? Glória, não fique controlando nossas finanças só porque você ajuda de vez em quando. De vez em quando. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Eu estava na cozinha dela segurando uma sacola com o café caro que ela gostava. Quase falei tudo o que estava pensando. Quase. Mas, como tantas outras vezes, engoli as palavras. Esse sempre foi meu talento, engolir o que me incomodava até não conseguir mais. Os primeiros sinais de que aquele Natal seria diferente apareceram em novembro. Minha mãe mandou uma mensagem no grupo da família estabelecendo um limite para os presentes, $150 por adulto e 300 por criança. Achei até engraçado. Minha mãe adorava aquela competição silenciosa de quem dava o presente mais impressionante. Mesmo assim, respondi apenas com um emoji de positivo. Uma semana depois, Leslie mandou para minha mãe o link de um conjunto de aquarelas que queria ganhar. Custava $68. Naquele ano, minha filha havia ficado completamente apaixonada por pintura. Passava horas assistindo a tutoriais na internet e transformava a mesa da sala de jantar em um pequeno estúdio, cheio de pincéis, folhas e potinhos de água colorida. Você acha que a vovó vai comprar para mim? Ela perguntou. Talvez. Você pode colocar algumas outras coisas na sua lista. Ela balançou a cabeça. Eu só quero as tintas. 3 semanas antes do Natal, eu estava na casa dos meus pais quando uma entrega chegou. Meu pai levou a caixa para dentro. O logotipo de um tablet estava estampado na lateral. Minha mãe percebeu que eu tinha visto e imediatamente pareceu desconfortável. É para Madison, explicou. Ela hesitou antes de completar, é um presente bem generoso. Ela tem se saído muito bem na escola. Eu fiquei em silêncio. Leslie também tinha ótimas notas. Na verdade, tirava notas excelentes. Mas eu não disse nada. Minha mãe continuou, e o Ed disse que ela precisava desse modelo. Ali estava novamente. Ed dizia que precisava. Ed queria. Ed achava importante. De alguma maneira, as preferências dele sempre acabavam se transformando em regras para toda a família. Eu deveria ter entendido o que estava acontecendo naquele momento. Mas preferi acreditar que o conjunto de aquarelas de Leslie estava escondido em algum lugar da casa, esperando pelo Natal. Continuei ajudando minha mãe com os preparativos da ceia. Levei sobremesas. Comprei para meu pai um colete aquecido que ele havia comentado que queria e para minha mãe um perfume de que ela gostava. Leslie também gastou parte da própria mesada comprando pequenos presentes para os avós. Para a avó, escolheu uma vela perfumada. Para o avô, uma caneca com a frase "A melhor avô do mundo". Na manhã de Natal, aquela caneca estava sobre a mesa enquanto minha mãe anunciava que não havia sobrado dinheiro para dar um presente justamente à criança que havia comprado aquela lembrança para ela. Depois que saímos da casa dos meus pais, Leslie me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Mãe, a vovó gastou o dinheiro do meu presente com a Madison? Apertei o volante. Eu não sei.
Mas eu sabia. Só ainda não estava preparada para admitir isso em voz alta. Na manhã seguinte, encontrei 92 chamadas perdidas no meu celular. Elas tinham vindo de 5 pessoas: minha mãe, meu pai, Ed, Rebecca e minha tia Linda. Também havia 37 mensagens. A primeira era do meu pai, enviada às 6h14. Me liga. Isso não tem graça. E a transferência precisa ser feita hoje. As mensagens da minha mãe começaram de maneira mais cuidadosa. Querida, seu pai está muito chateado. Por favor, não tome decisões financeiras enquanto estiver emocionada. Nós amamos a Leslie. Tudo isso tomou uma proporção absurda. Mas, por volta das 8 da manhã, o tom mudou completamente. Depois de tudo que fizemos por você, não consigo acreditar que você esteja nos castigando financeiramente por causa de presentes de Natal. Pouco depois, Ed entrou na conversa. Você está mesmo prejudicando nossos pais porque sua filha não ganhou um brinquedo? Cresce. Li aquela mensagem 2 vezes. Depois fui preparar café. Por volta das 9, Leslie desceu as escadas. Eles estão bravos? Coloquei meu celular virado para baixo sobre a mesa. Eles estão lidando com alguns sentimentos. Ela deu um pequeno sorriso. Isso significa que sim. Significa que eles são responsáveis por cuidar dos próprios sentimentos. Aquela frase não era apenas para ela. Eu também precisava ouvi-la. Às 9h22, minha mãe ligou novamente. Dessa vez, atendi. Glória. Oi? Você tem ideia do que fez? Não houve pedido de desculpas. Apenas indignação. Eu cancelei um pagamento. Você cancelou o pagamento da nossa hipoteca. Não. Eu cancelei a minha contribuição para a hipoteca de vocês. Do outro lado, ficou tudo em silêncio. Então ouvi a voz do meu pai ao fundo. Coloca no viva voz. Minha mãe obedeceu. Meu pai falou diretamente comigo. Você já deixou seu recado. Agora manda o dinheiro. Não estou tentando deixar recado. Então o que isso significa? Significa que os pagamentos acabaram. Outro silêncio. Dessa vez, durou muito mais. Minha mãe foi a primeira a falar. Acabaram em janeiro. Acabaram definitivamente. Ouvi meu pai puxar o ar do outro lado da linha. No segundo seguinte, ele começou a gritar tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Você não tem o direito de fazer isso. E, estranhamente, foi naquele instante que alguma coisa dentro de mim ficou completamente tranquila. Era quase a mesma sensação que eu tinha no trabalho quando uma máquina apresentava uma falha grave. O barulho ao redor podia ser enorme, todo mundo podia estar desesperado, mas eu sabia exatamente o que precisava fazer. Dessa vez, pela primeira vez, eu também sabia o que precisava fazer em casa. Todos os outros podiam entrar em pânico, mas eu tinha uma decisão a tomar. Minha mãe insistiu, nós contamos com esse dinheiro. Eu respondi, eu sei. A hipoteca vence. Ela foi direta, então faça a transferência. Não. Minha mãe começou a chorar na mesma hora, daquele jeito que, apenas um dia antes, teria acabado comigo. Você vai fazer a gente perder a nossa casa. Respirei fundo. Não, mãe. Vocês vão ter que reorganizar as próprias finanças. Vocês são adultos e precisam lidar com as consequências das escolhas de vocês. Meu pai então perdeu a paciência. Depois de tudo que sacrificamos por você. Pela primeira vez, aquela frase me fez rir. O que exatamente vocês sacrificaram por mim? Ele ficou sem resposta. Eu continuei, minha faculdade. Eu paguei com bolsas e empréstimos. Meu casamento? Eu paguei. Minha primeira casa. Fui eu quem comprou. Meu divórcio? Eu resolvi sozinha. Minha mãe reagiu imediatamente, eu criei a Leslie. Onde estão os pais dela? Você deveria ter alguma consideração pela sua própria família. Olhei para a sala. Leslie estava no sofá, tentando fingir que não estava ouvindo. Então baixei a voz.
Vocês fizeram questão de anunciar os presentes de Natal de todos os netos e, quando chegou a vez da Leslie, disseram na frente de todo mundo que o dinheiro tinha acabado. Enquanto isso, a Madison estava segurando um tablet de $1.400. Minha mãe soltou um suspiro irritado. Meu Deus, ainda estamos falando daquele tablet? Não. Estamos falando do que ele representa. A Madison queria aquele presente. E a Leslie? Ela não pediu nada? Minha mãe hesitou. Eu já sabia a resposta. Ela queria tintas ou alguma coisa assim. Quanto custavam? $68. Um conjunto de aquarelas. Vocês compraram? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não. Compraram qualquer outra coisa para ela? Nós pretendíamos comprar. Essa não foi a minha pergunta. Minha mãe suspirou. Não. Fechei os olhos por um instante. Então era isso. Não tinham esquecido. Não tinham perdido o pedido. Simplesmente decidiram não comprar nada para ela. Por quê? Perguntei. Tivemos outras despesas. Que despesas? Despesas de Natal, com todo mundo. Meu pai entrou na conversa, isso está ficando infantil. Eu respondi, infantil é esperar que sua filha ajude a pagar a hipoteca enquanto vocês gastam $1.400 em um tablet. Minha mãe então tentou amenizar, nós não pagamos o tablet inteiro. Aquilo me chamou a atenção. Como assim? O Ed pagou uma parte. Quanto? Ela respondeu imediatamente, isso não é da sua conta. Quase ri. Então a hipoteca de vocês também não é da minha conta. Meu pai xingou baixinho, e minha mãe tentou contê-lo. Glória, não. Mas eu já tinha decidido descobrir toda a verdade. Não. Eu quero entender. Quanto vocês pagaram? Ninguém respondeu. Quanto? Finalmente, minha mãe murmurou, $1.000. $1.000. Eles tinham colocado $1.000 no tablet de uma neta e, ao mesmo tempo, disseram à minha filha que o orçamento havia acabado. Tudo isso enquanto recebiam $1.850 todos os meses de mim. Depois de 6 anos tentando encontrar alguma lógica nas atitudes daquela família, alguma coisa dentro de mim simplesmente desistiu. Parei de tentar transformar o comportamento deles em algo razoável. Obrigada. Minha mãe pareceu confusa. Obrigada pelo quê? Por finalmente tornarem tudo mais fácil. Desliguei o telefone. 30 segundos depois, Ed ligou. Atendi porque queria ouvir o que ele teria a dizer. Ele não decepcionou. Você é inacreditável. Bom dia para você também, Ed. A mãe está desesperada. Ela vai superar isso. Então ele disse a frase que explicava tudo, você pode pagar essa parcela. Ali estava o verdadeiro argumento. Não era que meus pais precisavam. Não era que eles mereciam ajuda. Era simplesmente porque, na cabeça dele, eu tinha condições de pagar. Encostei-me no balcão da cozinha. Sabe o que eu acho curioso? O quê? Durante 6 anos, ninguém perguntou se eu tinha condições de pagar. Ele soltou uma risada seca. Você ganha bem. Você também. Eu tenho 2 filhos. E eu tenho a Leslie. A Rebecca não ganha o que você ganha. Isso não é responsabilidade minha. Eles são nossos pais. Ótimo. Então você paga. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Eu sorri. O quê? Finalmente, ele admitiu, eu não consigo bancar $1.800 por mês. São 1.850. Tanto faz. É isso que você vem pagando porque ganha mais e é solteira. E, mais uma vez, apareceu aquela matemática absurda da nossa família. Se você não tem marido, aparentemente também não tem despesas, responsabilidades ou o direito de dizer não. Ter apenas uma filha, e não 2 filhos, aparentemente significava que o meu dinheiro valia menos. Ter construído uma carreira melhor também parecia dar aos meus pais o direito de considerar o que eu ganhava como uma espécie de recurso disponível para a família. Eu perguntei a Ed quanto ele tinha contribuído para o tablet da Madison.
Ele hesitou antes de responder, $400. Então meus pais tinham colocado $1.000 em um único presente, apesar de repetirem que estavam sem dinheiro. Ed tentou justificar, isso é diferente. Eu já estava cansada daquela frase. Todo mundo continua dizendo que é diferente. O que exatamente isso significa? Ele começou a falar mais rápido. Eles estão velhos, Glória. O pai está aposentado. A mãe quase não trabalha. Você sabe que eles estão passando dificuldades. Eles compraram um presente de $1.000 para sua filha porque ela merecia alguma coisa especial. Fiquei olhando para a parede. Então perguntei, e a Leslie não merecia? Ele percebeu o que tinha acabado de dizer e tentou recuar. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, acho que foi exatamente isso. Ele tentou continuar argumentando, mas eu o interrompi. Quer saber? Obrigada também. Pelo quê? Por tornar tudo ainda mais fácil de entender. Desliguei e bloqueei o número dele. Na hora do almoço, minha tia Linda apareceu na minha porta. Ela era a irmã mais velha da minha mãe e, dentro da família, havia acabado assumindo o papel de mediadora oficial. Na prática, minha mãe costumava recorrer a ela quando queria pressionar alguém sem parecer que estava pressionando diretamente. Linda ficou parada na varanda, segurando a bolsa com as duas mãos. Posso entrar? Em vez de abrir a porta, saí para conversar do lado de fora. Ela percebeu imediatamente. Está tão ruim assim? Perguntei, o que a minha mãe quer? Linda suspirou. Ela quer a filha de volta. Não. Ela quer os $1.850. Linda ficou desconfortável. Isso não é justo, não é? Ela respirou fundo antes de dizer, seus pais cometeram um erro ontem. Erro é esquecer de colocar pilhas em um brinquedo. Eles escolheram deixar a Leslie de fora. Linda me surpreendeu ao responder, eu sei. Ela olhou para a rua. Eu também achei aquilo horrível. Perguntei se ela havia dito alguma coisa. Ela ficou em silêncio. Aquilo me machucou mais do que eu esperava. Você estava lá. Linda baixou os olhos. Eu não queria causar uma cena. Então você deixou uma menina de 11 anos sentada enquanto todo mundo ao redor abria presentes? Ela não respondeu de imediato. Depois admitiu, você tem razão. Eu também não esperava que aquilo acontecesse. Linda respirou fundo e voltou ao assunto principal. Mas você precisa pensar na hipoteca. Essa ajuda não pode simplesmente desaparecer. Eles talvez tenham que vender a casa. Então eles vendem. Os olhos dela se arregalaram. Você está falando sério? Estou. Linda ficou me observando por alguns segundos. Então falou mais baixo, sua mãe disse que você acabaria se acalmando. Eu respondi, eu estou calma. Ela me encarou. É justamente isso que está deixando sua mãe preocupada. Pela primeira vez naquele dia, quase sorri. Linda foi embora sem conseguir me convencer a voltar atrás. Antes de entrar no carro, porém, ela se virou. Glória. Sim? Eu sinto muito por não ter falado nada ontem. Apenas assenti. Não era suficiente para pagar o que havia acontecido, mas pelo menos era alguma coisa. 2 dias depois, meus pais apareceram no meu trabalho na fábrica de cosméticos. E aquela foi provavelmente a pior decisão que poderiam ter tomado. Às 11h07, a recepcionista ligou para o meu escritório. Glória, tem 2 pessoas aqui perguntando por você. Perguntei quem eram. Eles dizem que são seus pais. Fechei os olhos por um instante. É claro que eram eles. Naquela manhã, eu tinha cerca de 70 funcionários trabalhando na produção, uma linha de embalagens apresentando problemas e um pedido importante de um cliente que precisávamos concluir antes do fim do mês. Minha família finalmente havia levado o próprio caos para o único lugar onde eu não permitia que aquilo interferisse na minha vida. Diga que estou indisponível. 5 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Eles não querem ir embora. Desci até a recepção. Meu pai estava andando de um lado para o outro perto da entrada. Minha mãe chorava.
A alguns metros dali, meu diretor de operações, Marcos, fingia ler alguma coisa em uma prancheta, claramente tentando não se envolver. Assim que meu pai me viu, começou a falar. Você bloqueou nossos números. Sim. Minha mãe se aproximou. Precisávamos conversar com você. Você não atendia. Eu respondi calmamente, isso deveria ter sido um sinal de que eu não queria conversar. Meu pai abaixou a voz, como se estivesse tentando parecer razoável. Janeiro está chegando. Olhei para ele. Eu sei. Ligamos para o banco, meu pai disse. Ótimo. Eles disseram que podem apresentar algumas alternativas, mas precisamos saber se o seu pagamento vai continuar. Respondi sem hesitar, não vai. Minha mãe segurou meu braço. Por favor. Retirei a mão dela com calma. Não. Ela olhou ao redor, constrangida. Você está nos fazendo passar vergonha. Aquilo quase me tirou o fôlego. Vocês vieram até o meu trabalho. Ela respondeu, nós não sabíamos mais o que fazer. Apontei para a saída. Então podem ir embora. A expressão do meu pai mudou. Ele já não estava pedindo. Glória, chega dessa bobagem. Fiquei olhando para ele. Eu conhecia aquele tom desde criança. Era a voz de comando que encerrava qualquer discussão simplesmente porque ele havia decidido que ela estava encerrada. Só que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Talvez tivesse sido ver Leslie chorando no carro. Talvez o cancelamento da transferência. Talvez as 92 chamadas perdidas. Ou talvez tudo aquilo junto. Pela primeira vez, enxerguei meu pai não como a autoridade da família, mas como ele realmente era naquele momento, um homem envelhecendo, que havia tomado decisões financeiras ruins e agora esperava que a filha adulta o protegesse das consequências. Ele não era um juiz. Não era alguém que podia simplesmente dar ordens. Era apenas um homem pedindo dinheiro. Respirei fundo e disse, vocês têm duas opções. Ele levantou as sobrancelhas. Como é? Podem sair por conta própria ou eu posso chamar a segurança para acompanhá-los. Minha mãe ficou chocada. Você chamaria a segurança contra seus próprios pais? Se for necessário, sim. Meu pai ficou me encarando. Marcos, meu diretor de operações, já havia parado de fingir que estava lendo a prancheta. Finalmente, meu pai falou, você mudou. Eu respondi apenas, mudei. Pela primeira vez, uma acusação da minha família soou como um elogio. Eles foram embora. Naquela noite, eu e Leslie fomos a uma loja de materiais artísticos. Não fui para apagar o Natal, porque eu sabia que não havia como apagar o que tinha acontecido. Fui porque queria dar a ela uma experiência que deveria ter recebido de pessoas que diziam amá-la. Disse que ela tinha $300 para gastar. Os olhos dela ficaram enormes. Sério? Sério mesmo? Ela começou a tocar nos pincéis mais caros com todo cuidado, como se estivesse em um museu. Comparou conjuntos de tintas, leu avaliações e demorou bastante para escolher. Depois de uns 45 minutos, voltou com uma cesta que custava $127. Eu disse, você pode pegar mais coisas. Ela balançou a cabeça. Isso já é suficiente. Aquilo quase me fez chorar. Minha filha tinha mais bom senso com $300 do que 4 adultos demonstravam ter com o meu dinheiro. No caixa, Leslie me olhou e perguntou, mãe? Oi? A vovó e o vovô estão bravos comigo? Não. Então estão bravos comigo por minha causa? Não. Ela parecia não acreditar totalmente, então me agachei ao lado dela e expliquei, eles estão bravos comigo porque eu mudei uma situação da qual eles se beneficiavam. Você não causou nada disso. Mesmo que o Natal não tivesse acontecido, isso teria acontecido algum dia. Essa era a verdade. O problema nunca tinha sido o Natal. O Natal apenas foi o momento em que eu finalmente parei de fingir que não estava enxergando o que acontecia havia anos. Janeiro chegou e eu não fiz a transferência. Meus pais continuaram de pé. E esse detalhe é importante, porque pelas ligações, mensagens, parentes envolvidos e previsões dramáticas, parecia que cancelar meus pagamentos provocaria uma catástrofe imediata. Não provocou.
Meu pai vendeu o SUV. Minha mãe cancelou uma viagem que havia planejado com minha tia Linda. Eles renegociaram parte das dívidas. E, para minha surpresa, Ed descobriu que meus pais podiam receber ajuda financeira de outros filhos além de mim. Ele começou a enviar $400 por mês. Não eram os meus 1.850, mas era alguma coisa. Minha mãe reclamou disso com Linda, e Linda acabou me contando. Quando ouvi, ri por quase um minuto inteiro. Fevereiro chegou e não mandei dinheiro. Março chegou e também não. Em abril, minha mãe me enviou um e-mail com o assunto família. Por pouco não apaguei sem ler, mas decidi abrir. Eram 3 páginas. A maior parte falava sobre a dor dela, a decepção e a dificuldade de entender como eu poderia me afastar depois de tantos anos em que, segundo ela, éramos uma família tão próxima. Quase no final, havia uma única frase sobre Leslie: nós nunca tivemos a intenção de magoar os sentimentos dela. Não era um pedido de desculpas. Era uma explicação sobre a intenção deles. Respondi com apenas 4 frases. Quando vocês estiverem prontos para pedir desculpas diretamente a Leslie, sem justificativas ou desculpas, podem escrever uma carta para ela. Não peçam que ela perdoe vocês. Apenas reconheçam o que fizeram. A decisão de responder ou não será dela. E eu não vou retomar a ajuda financeira. Não volte a me procurar por dinheiro. Minha mãe não respondeu. 2 semanas depois, chegou uma carta endereçada a Leslie. Entreguei o envelope a ela ainda fechado. Ela foi para o quarto e leu sozinha. Mais tarde, desceu com a carta nas mãos e perguntou: eu preciso responder? Não. Ela assentiu. Ótimo. Guardou o papel em uma gaveta e não falou mais sobre aquilo. Crianças costumam entender limites muito mais rápido do que adultos que passaram anos se beneficiando da ausência deles. Minha vida começou a mudar de maneiras silenciosas. No primeiro mês sem a parcela da hipoteca, aumentei minha contribuição para a aposentadoria. No segundo, quitei uma parte maior do saldo restante do meu carro. No terceiro, abri uma conta separada para ajudar a financiar os estudos futuros da Leslie. Quando chegou o verão, eu finalmente tinha algo que não sentia havia anos: espaço para respirar financeiramente. Eu não tinha percebido o quanto de ressentimento estava escondido dentro de cada transferência. Todo dia 25, meu corpo parecia se preparar para perder mais $1.850. Agora, o dinheiro permanecia na minha conta, e eu não precisava mais sentir aquela pressão. Também comecei a fazer aulas de cerâmica nas noites de quinta-feira. Eu era péssima. Realmente péssima. Minha primeira tigela parecia um vaso de flores que tivesse desabado no meio da fabricação. Leslie adorou. Pintou algumas flores nela e colocou a peça sobre o balcão da nossa cozinha. Para ela, aquilo não precisava ser perfeito para ter valor. No trabalho, tomei outra decisão. Candidatei-me a um programa interno de liderança que eu havia adiado 2 vezes porque exigia algumas viagens ocasionais. Dessa vez, não encontrei uma desculpa para não participar. Fui aceita. 6 meses depois, eu estava responsável por uma equipe de produção maior e ajudava a treinar 2 novos supervisores. Certa tarde, Marcos me parou no meio da fábrica e disse: você parece diferente. Sorri. Já ouvi isso algumas vezes. Ele respondeu: estou falando de forma positiva. Eu também. Ed continuou bloqueado por quase 8 meses. Então, um dia, recebi um e-mail dele. Não começava com um pedido de desculpas. Ele escreveu: agora eu entendo. Pelo que explicou, meus pais tinham começado a ligar para ele sempre que precisavam de alguma coisa: aumento do seguro, conserto do telhado, pagamento do cartão, registro do carro, compras do supermercado. Ed, que durante anos dizia que eles eram nossos pais e que nós tínhamos obrigação de ajudá-los, estava finalmente descobrindo quanto aquela frase custava na prática. No meio do e-mail, ele escreveu algo que me fez parar: eu preciso te pedir desculpas. Fiquei com raiva quando você parou de pagar porque eles começaram a esperar que eu ajudasse. Foi aí que percebi que nunca estive realmente defendendo eles. Eu estava defendendo um sistema que me beneficiava. Aquela foi a primeira desculpa genuína que alguém da minha família mais próxima havia me oferecido. Não perdoei tudo imediatamente. A vida não funciona assim.
Mas respondi, obrigada por dizer isso. Depois disso, começamos a conversar de vez em quando. Devagar, com cuidado, sem fingir que nada havia acontecido. Ed também começou a estabelecer limites. Os $400 mensais que ele mandava para meus pais primeiro caíram para 200 e, algum tempo depois, chegaram a 0, quando meu pai exigiu que ele ajudasse a pagar um novo telhado sem sequer apresentar orçamentos de outras empresas. Pela primeira vez na vida, Ed e eu começamos a ter conversas que não eram controladas pelos nossos pais. Ele acabou me contando coisas que eu jamais esperava ouvir. Certa vez, estávamos sentados em uma cafeteria quando ele disse, eu sabia que eles tratavam você de maneira diferente. Olhei para ele, surpresa. Você sabia? Ele passou as mãos uma pela outra, desconfortável. Não quando éramos crianças. Mas percebi depois. E você nunca falou nada? Não. Por quê? Ele deu um sorriso sem graça e encolheu os ombros. Porque ser o filho favorito era confortável. Aquilo doeu, mas pelo menos era honesto. Depois ele continuou, acho que uma parte de mim tinha medo de que, se eu defendesse você, eles começassem a esperar mais de mim também. Soltei uma pequena risada. Eles acabaram esperando. Ed concordou com a cabeça. Sim. Só demorei muito para perceber. Ele respondeu com um sorriso triste. Acho que você saiu daquele papel e eu acabei sendo promovido. Por algum motivo, aquilo fez nós dois rirmos. Pela primeira vez, conseguíamos enxergar a ironia de tudo aquilo sem transformar a situação em mais uma briga. O Natal seguinte foi completamente diferente. Eu e Leslie não fomos à casa dos meus pais. Não discutimos sobre isso, não negociamos, não inventamos desculpas. Simplesmente decidimos não ir. Em vez disso, convidamos 2 amigos do meu trabalho que não tinham família por perto para passar a data conosco. Marcos veio com a esposa, uma vizinha apareceu trazendo uma torta e Ed passou mais tarde com Rebecca e as crianças para comer sobremesa. Não houve anúncios de presentes, nenhum caderno vermelho, nenhuma comparação entre os netos e muito menos aquela competição silenciosa para ver quem tinha ganhado mais. Leslie entregou uma de suas pinturas em aquarela para Madison. Minha sobrinha a abraçou. Mais tarde, Madison me chamou de lado. Tia Glória. Sim? Eu queria pedir desculpas pelo Natal passado. Eu disse que ela não precisava se desculpar. Ela insistiu, eu sei, mas aquilo me deixou desconfortável. Então explicou, a vovó ficava dizendo que eu tinha ganhado aquele tablet porque tinha me esforçado muito na escola. Depois eu percebi que a Leslie tinha notas melhores do que as minhas. Tentei não sorrir. Madison revirou os olhos. Não estou falando mal de mim mesma. Só estou dizendo que não fazia sentido. Não fazia mesmo. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de acrescentar, e, de certa forma, ela também me fez sentir como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Aquilo nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre havia pensado no favoritismo apenas pelo lado da criança que era deixada de fora. Mas favoritismo também machuca quem recebe a preferência, porque ensina que o amor é uma competição e que o carinho vem acompanhado de uma classificação. Apertei de leve o ombro de Madison. Você não fez nada de errado. Ela assentiu e voltou para perto de Leslie. Por volta das 10 da noite, depois que todos foram embora, eu e Leslie começamos a arrumar a cozinha. Ela cantarolava enquanto organizava as coisas. Os papéis de presente estavam separados em pequenos montes e os novos materiais de arte dela ocupavam boa parte da mesa. Foi então que percebi uma coisa, eu havia passado o dia inteiro sem pensar nos meus pais. Meu celular vibrou. Por uma fração de segundo, lembrei da mensagem do Natal anterior, você esqueceu de enviar o dinheiro da hipoteca de janeiro. Mas dessa vez não era meu pai. Era Linda. Feliz Natal. Espero que você saiba que fez a coisa certa no ano passado. Fiquei olhando para a tela. Então chegou outra mensagem, tem mais uma coisa que você precisa saber. Sua mãe admitiu para mim que eles nunca ficaram realmente sem dinheiro para os presentes. Ela estava irritada porque você se recusou a pagar uma parte do aluguel da casa de praia da família naquele verão. Ela disse que achou que deixar a Leslie sem presente faria você entender o recado.
Minhas mãos ficaram frias. Durante quase um ano, uma pequena parte de mim ainda havia tentado encontrar uma explicação diferente. Talvez minha mãe tivesse planejado mal os gastos. Talvez tivesse ultrapassado o orçamento. Talvez tivesse simplesmente tomado uma decisão impensada naquele momento. Mas não. Ela tinha feito aquilo de propósito. Eu havia recusado pagar $3.000 por uma casa na praia que só conseguiria aproveitar durante 3 dias por causa do meu trabalho. Minha mãe me chamou de egoísta naquela época. Eu já nem lembrava direito daquela discussão. Ela lembrava. E decidiu punir minha filha por isso. Sentei à mesa da cozinha. Leslie olhou para mim. Está tudo bem? Olhei para minha filha, para as tintas espalhadas pela mesa, para a pequena tigela de cerâmica torta que ela havia decorado e deixado sobre o balcão, e para aquela casa que eu havia construído ao longo dos anos sem precisar da aprovação de ninguém. Está. E, pela primeira vez, realmente estava. Aquela revelação teria me destruído um ano antes. Naquela noite, porém, a verdade já não tinha o mesmo poder sobre mim. A intenção da minha mãe não mudava a decisão que eu havia tomado. Apenas confirmava que eu estava certa em tomá-la. Peguei o celular e comecei a responder à mensagem de Linda. Obrigada por me contar. Depois disso, apaguei o número da minha mãe. Não bloqueei. Apaguei. Para mim, havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Bloquear tinha sido uma atitude de defesa. Apagar parecia definitivo. Durante a maior parte da minha vida, achei que ser a pessoa responsável da família era algo de que eu deveria me orgulhar. E pode ser. Não existe nada de errado em ajudar quem amamos, apoiar nossos pais quando eles enfrentam dificuldades ou simplesmente ser generoso. O problema começa quando a generosidade não tem limites. Ela deixa de ser um presente e passa a ser vista como acesso. E, quando alguém se acostuma a ter acesso constante, muitas vezes começa a chamar isso de obrigação. Meus pais não enxergavam os $1.850 que recebiam todos os meses como uma ajuda. Para eles, aquilo já fazia parte da renda. As despesas com a máquina de lavar, o tratamento odontológico, os impostos e os consertos não eram vistas como sacrifícios que eu tinha feito por eles. Na cabeça deles, eram apenas provas de que eu tinha condições de dar ainda mais. E como eu quase nunca reclamava, eles concluíram que nada daquilo me custava de verdade. O dinheiro me custava, claro. Mas o papel que eu havia assumido custava muito mais. Ser a filha responsável me custou anos acumulando ressentimento. Custou noites em que eu calculava se podia comprar alguma coisa para mim enquanto, automaticamente, enviava dinheiro para pessoas que nunca paravam para pensar 2 vezes antes de gastar o próprio dinheiro. Custou até a minha capacidade de reconhecer uma injustiça enquanto ela acontecia diante dos meus olhos. E o pior de tudo foi perceber que eu quase ensinei minha filha a aprender a mesma lição que eu havia aprendido quando criança, que ser fácil de ignorar era, de alguma maneira, uma qualidade. Isso mudou naquela manhã de Natal. Não quando minha mãe anunciou que o orçamento tinha acabado justamente para Leslie. Não quando Madison abriu o tablet. Nem sequer quando meu pai mandou aquela mensagem cobrando a hipoteca. Tudo mudou quando Leslie me perguntou, com aquela voz baixa e triste: a vovó não gosta muito de mim, não é? Foi naquele instante que eu entendi o que o meu silêncio estava ensinando para ela. Se eu tivesse permanecido naquela sala naquela manhã, teria ensinado Leslie a sorrir enquanto alguém a humilhava. Se eu tivesse enviado o dinheiro naquela noite, teria ensinado que as pessoas podiam nos tratar mal e, mesmo assim, continuar tendo acesso ilimitado ao que construímos. Se eu tivesse pedido desculpas por ter ido embora, teria ensinado que proteger a si mesma era uma atitude rude. Então fiz diferente. Peguei nossos casacos e saí com minha filha. Cancelei a transferência. E quando 92 ligações chegaram exigindo que eu voltasse ao meu antigo papel dentro da família, eu não voltei. Meus pais não ficaram sem teto. Ed não me abandonou para sempre. A família não desmoronou. O mundo continuou girando. As pessoas simplesmente se adaptaram. Porque, muitas vezes, quando você deixa de usar seu próprio dinheiro para resolver os problemas de alguém, essa pessoa descobre capacidades que jurava não ter. Meu pai vendeu o SUV caro. Minha mãe passou a trabalhar mais horas na boutique onde antes trabalhava apenas 2 tardes por semana.
No outono seguinte, eles se mudaram para uma casa menor. Para alguns parentes, minha mãe contou a história como se eu tivesse obrigado os dois a fazer tudo aquilo. Talvez ela ainda enxergue dessa forma. E tudo bem. Eu consigo conviver com isso. A casa menor cabe no orçamento deles. A hipoteca diminuiu. Meu pai ainda reclama de ter menos espaço na garagem. Mas eles estão bem. E, mais importante, nós também estamos. Leslie agora tem 12 anos. As pinturas em aquarela dela praticamente tomaram conta de uma das paredes do nosso corredor. Recentemente, ela inscreveu uma obra em um concurso de arte para jovens da região. O quadro mostra uma estrada coberta de neve durante a noite. É uma imagem simples, mas tem algo nela que sempre me faz parar por alguns segundos. Há uma estrada escura, árvores dos dois lados e pequenas luzes ao longe, como se alguém estivesse finalmente encontrando o caminho para casa. Quando olho para aquela pintura, penso em tudo o que aconteceu naquele Natal. Por muito tempo, achei que proteger minha filha significaria protegê-la de qualquer pessoa que pudesse machucá-la. Hoje entendo que não posso controlar as escolhas dos outros. O que posso fazer é ensiná-la que ela nunca precisa aceitar desrespeito para manter alguém por perto. E talvez essa tenha sido a maior coisa que aquele Natal me deu, não um presente embrulhado, mas a coragem de ensinar a minha filha que amor sem respeito não é algo que ela precisa aceitar. Duas pessoas caminham para longe de uma casa iluminada. Quando vi aquela pintura pela primeira vez, entendi imediatamente o que ela representava. Era o Natal. O nosso Natal. Leslie havia pintado a si mesma segurando a minha mão. Atrás de nós, as janelas da casa brilhavam em amarelo. À nossa frente, a estrada estava escura, mas acima dela havia centenas de pequenas estrelas espalhadas pelo céu. Fiquei diante do quadro por um longo tempo. Então perguntei, como você vai chamar essa pintura? Ela deu de ombros. Indo embora. Engoli em seco. Só o indo embora. Ela olhou novamente para a pintura e sorriu. Não. Pegou um lápis e escreveu o título no verso. Perguntei qual nome tinha escolhido. Ela virou o quadro para me mostrar. Era uma única palavra, chega. Hoje, aquela pintura está pendurada acima da minha tigela de cerâmica torta na cozinha. Às vezes, alguém pergunta se eu me arrependo de ter cortado a ajuda financeira aos meus pais. Não. O que eu lamento é ter demorado tanto. Lamento todas as vezes em que confundi culpa com amor. Lamento cada vez que permiti que a frase "mas somos uma família" encerrasse uma conversa que precisava continuar. E, principalmente, lamento que Leslie tenha precisado se machucar para que eu finalmente encontrasse a coragem de fazer por mim mesma algo que deveria ter feito muitos anos antes. Mas não me arrependo de ter ido embora. Não me arrependo de ter cancelado a transferência. E definitivamente não me arrependo da resposta que dei ao meu pai. Todo mês de dezembro, quando as lojas começam a encher as vitrines com enfeites de Natal, eu me lembro de estar sentada no sofá olhando para aquela mensagem: você esqueceu de enviar o dinheiro da hipoteca de janeiro. E logo abaixo, minha resposta: acho que o orçamento acabou. 4 palavras carregadas de ironia encerraram 6 anos em que eu havia sido tratada como uma fonte financeira permanente. Mas a verdade é que meu orçamento não tinha acabado. O que tinha acabado era a minha paciência. Acabaram minhas desculpas. Acabou minha disposição de comprar paz com o meu próprio dinheiro. Ainda havia espaço no meu orçamento. Espaço para Leslie, para o futuro dela, para minha aposentadoria, para minhas ridículas aulas de cerâmica, para jantares com amigos, para viagens que eu realmente pudesse aproveitar, para emergências que fossem minhas e, acima de tudo, para uma vida que também pertencesse a mim. Essa era a parte que meus pais nunca conseguiram entender. Eu não parei de ajudá-los porque me tornei egoísta. Parei porque finalmente compreendi que amar alguém não significa aceitar ficar permanentemente sem recursos para que outras pessoas possam continuar confortáveis. Durante anos, minha família me tratou como uma reserva de emergência, um plano B, a filha que sempre encontraria uma solução. Eu era, na prática, o cartão de crédito da família. O Natal foi apenas o dia em que esse cartão deixou de funcionar. Eles ligaram 92 vezes. Mandaram parentes falar comigo. Foram até o meu trabalho. Choraram. Gritaram. Disseram que eu tinha mudado.
E, em uma coisa, eles estavam certos. Eu tinha mudado. E, pela primeira vez na minha vida, eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de voltar a ser quem eu era antes.